Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma obra que está na lista de leituras obrigatórias da FUVEST. Uma obra difícil de ler, árida, tensa, complicada, que eu vou falar aqui nessa plataforma de uma maneira breve para apresentá-la, para recomendar. Mas se você tem interesse em aprofundar a leitura, o entendimento dessa obra, fique até o final, que eu vou dar uma informação preciosa para quem quer saber um pouco mais sobre Os Ratos, de Dionélio Machado. Mas antes de falar sobre Os Ratos, eu quero falar um pouquinho sobre o escritor Dionélio. Ele nasceu em Quaraí, no interior do Rio Grande do Sul, no ano de 1895. Foi escritor, jornalista e psiquiatra. Isso é muito interessante, essa informação é fundamental para a gente entender por que essa obra é assim. Foi um nome importante para a geração de 30 do modernismo brasileiro, ao lado de Érico Veríssimo, também escritor do sul do país, Jorge Amado e José Lins do Rego, Graciliano Ramos, da região nordeste brasileira. Foi um dos responsáveis por divulgar a psicanálise no Rio Grande do Sul e um dos precursores da psiquiatria no Brasil. Além disso, Dionélio Machado também exerceu militância no Partido Comunista. Ele foi preso em Porto Alegre pelo governo Vargas. Depois ele foi preso no Rio de Janeiro, onde ele conheceu Graciliano Ramos na prisão. E em 1946 ele chegou a ser eleito como deputado estadual pelo PCB. E essa informação também é importante para a gente entender melhor Os Ratos. A questão da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise e a questão social, o olhar socialista para o mundo, para o conflito de classes, para a pobreza, para o sofrimento das pessoas pobres, são dois elementos que são muito bem amarrados dentro dessa obra. Os Ratos foi publicado no ano de 1935. É uma obra que traz uma crítica social, mas a partir de um viés psicológico. Então a gente pode chamar Os Ratos de um romance social e psicológico, um romance psicológico e social, um romance urbano psicológico, porque é uma obra que dá conta da cidade de Porto Alegre, se passa em Porto Alegre no início do século XX e vai contando da construção de elementos dessa cidade, de elementos que vão formando essa capital. Tem esse caráter do regionalismo que foi atribuído às obras de 1930, embora esse termo, como eu já expliquei no vídeo sobre o livro Dois Irmãos, é um termo, é um rótulo que ali no século XX foi pejorativo, porque excluía as obras produzidas fora de São Paulo, fora do Sudeste, né, fora do eixo Rio-São Paulo, colocava essas obras num lugar marginalizado, descentralizava essas obras. É como se as obras produzidas em São Paulo e Rio fossem obras brasileiras e as de outras regiões fossem simplesmente regionalistas e não brasileiras. Mas não é isso o que esses escritores da geração de 30 fizeram, e não é isso que Dionélio Machado faz nessa obra. O conflito vivido aqui pelo personagem protagonista poderia ser vivido, inclusive, em São Paulo, poderia ser vivido em Brasília, poderia ser vivido no Rio de Janeiro, poderia ser vivido em Belo Horizonte, em qualquer lugar, né? Numa grande cidade que está em processo de construção, de formação para se tornar essa grande capital. E aí a gente tem, então, essas descrições detalhadas, elementos que são típicos, né, da prosa de 30, como essa marca regional, um olhar crítico para a questão social, para os problemas sociais, descrições com até um certo ar mais realista, mais naturalista, mostrando mesmo o sofrimento, e muito descritivista, né, com uma descrição muito atenta, muito cuidadosa das pessoas, da cidade, do cenário. Mas há também algo mais, que é esse quê de psicológico que o romance tem, que eu aproximo um pouco também de Graciliano Ramos em alguma medida, que é a fragmentação da narrativa. É uma narrativa fragmentada, não fragmentada cronologicamente falando, porque o enredo de Os Ratos se passa num dia e conta basicamente a história de Naziazeno Barbosa. O narrador é observador. Mas ele cola, ele adere ao ponto de vista do Naziazeno e ele conta desse dia. Desse dia, como um Ulisses do James Joyce, ele conta desse único dia, dessas 24 horas, em que Naziazeno briga com o leiteiro fala que não vai mais fornecer leite pra ele, porque ele não pagou, ele tá devendo 53 mil réis, e ele fica desesperado, ele é pressionado pela esposa Adelaide: olha, a gente não pode ficar sem leite, porque nós temos um filho, que é o Mainho, de 4 anos, ele não pode ficar sem leite, então você precisa arrumar o dinheiro pra pagar o leiteiro, a gente não pode ficar sem. E aí ele passa o dia nessa loucura, nessa vertigem maluca, pra conseguir
conseguir esse dinheiro até chegar às 9 horas da noite e ele chegar em casa com o dinheiro de fato. Só que, como eu falei, o narrador observador, ele gruda, ele cola na perspectiva do Nasiazeno e ele vai contando tudo da perspectiva do Nasiazeno. E o Nasiazeno, gente, é um homem que tá confuso, tá desesperado, tá angustiado, tá aflito. Ele não tem dinheiro, ele é um funcionário público, ele trabalha num lugar, numa função muito burocrática. A vida dele é uma vida muito caótica, que é aquele que recebe o ordenado do mês, mas o ordenado do mês nunca é suficiente para pagar todas as contas, então sempre fica uma pendurada pro próximo mês. Aí no mês seguinte ele tem que cobrir 2 vezes essa conta, aí outra vai ficando pendurada. Então, essa vida, sabe, dessa coxa curta, que se você embrulha a cabeça, destampa os pés, se você tampa os pés, descobre a cabeça, esse desespero. E ele tá muito atormentado, tá muito aflito, ele vai tentar buscar o chefe, né, o chefe dele pedir dinheiro emprestado, ele vai atrás de alguns conhecidos, e todos olhando pra ele com aquela cara meio de julgamento, parece que ele tá sendo perseguido, parece que ele tá moralmente marcado numa negatividade. Carrega muita culpa em si também, muito mal-estar. E o narrador vai acompanhando isso, essa perspectiva. Então, o narrador não narra o Nasiazeno atravessando uma rua, mas mostra o Nasiazeno atravessando a rua e para onde ele está olhando, o que ele está vendo, qual é a sombra que o incomoda, qual é o ruído que o tira dos devaneios. E como o Nasiazeno está muito confuso, muito perturbado, ele tem muitas divagações, muitos devaneios e algumas vezes até alucinações. Então, ele tem uma perspectiva da realidade, às vezes até deformada, que uma pessoa tá olhando para ele do nada e ele já acha que essa pessoa tá olhando para ele porque ele deve algo para essa pessoa, ele teme essa pessoa, ele tem receio e começa a olhar fixamente para essa pessoa. O narrador vai acompanhando isso e é nesse sentido então que a narrativa tem essa fragmentação, porque vai misturando muito diálogos com os diálogos, né, que o Nasiazeno vai tendo com pessoas com que ele topa, com os pensamentos da cabeça dele. Às vezes ele tá conversando com uma pessoa e tá visualizando uma outra situação e o narrador vai contando essas duas perspectivas simultaneamente. E aí, nesse sentido, o romance até parece um pouco confuso, mas depois que você engata, você vai e você acompanha o Nasiazeno. Em alguma medida, você até sofre com ele. Nesse sentido, então, que eu queria chamar a atenção de vocês para não permanecerem inertes, neutros diante da obra, porque é uma obra que incomoda mesmo, que nos comove, que nos provoca e nos coloca também nesse lugar de digamos, angústia e aflição junto com esse personagem. E aí, nesse sentido, eu diria até que, em certa medida, existem algumas semelhanças de Os Ratos, do Dionísio L. Machado, com a prosa russa do século XIX. Lembrei muito do Capote, do Gogol, de Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski, em alguma medida até de Crime e Castigo também, do Dostoiévski, porque o Nasiazeno, em alguns momentos, ele fica até febril, ele fica tão delirante que ele fica febril. E lembra o Raskolnikov também, ele passa por usurários, por agiotas, por banqueiros, por gente que mexe com dinheiro, assim como o Raskolnikov também lida, né, com uma usurária. O conflito, o drama dele é o dinheiro. Então, é um homem pobre, um pobre homem correndo a luta dura do dia, né, correndo até de forma épica para salvar o dia, para garantir a sobrevivência dele e da sua família por mais um dia e o que será o dia seguinte. Então tem esse drama existencial aí também. Agora a questão dos ratos, que inclusive é o que explica o título, ela pode ser percebida de uma maneira mais literal, mais evidente no capítulo 27. O romance tem 28 capítulos, 28 curtos capítulos, todos, a sequência deles se passa num dia, e no capítulo 27, o penúltimo capítulo, é que aparece a figura dos ratos, porque depois de conseguir o dinheiro, o Nasiazeno começa a ter alucinações, ele começa a ter um conflito moral dentro dele, ele é muito humilhado, gente, ele passa por tudo quanto é tipo de humilhação. Além de não ter dinheiro, as pessoas zombam dele, tem gente que ri na cara dele, tem gente que dá um sonoro não pra ele, é tudo muito humilhante, muito degradante. Então a gente percebe aqui que é uma luta pela sobrevivência, mas também existe uma questão moral aí, que é muito forte, né? Ele é desmoralizado, ele é envergonhado, ele é vexado durante toda a obra. Essa condição dele é uma condição realmente muito difícil, muito penosa. E aí no capítulo 27, ele fica tão angustiado, tão pilhado com essa coisa de que, nossa, o dinheiro para pagar o leiteiro, senão o leiteiro não vai me fornecer mais, que ele começa a ter alucinações de que os ratos estão devorando o dinheiro que ele conseguiu. Então os ratos são justificados aí no capítulo 27. Mas, segundo Davi Arrigucci Jr., que é um crítico literário que tem
um texto, fez um pós-fácil para essa edição que eu tenho da Todavia, ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele fala essa coisa entrecortada que a narrativa tem, porque a narrativa tem uma coisa meio picotada na sua estrutura. São capítulos muito enxutos, muito curtos, falas muito curtas dos personagens, é tudo muito conciso. E sempre os pensamentos dele invadidos pelas falas de quem está ao redor, ou as falas de quem está ao redor, invadidas pelos pensamentos, pelos devaneios e divagações de Nazianzeno. Lembra também muito como essa praga urbana funciona, né? Como que é a invasão do rato, como é que o rato incomoda dentro de casa, que você vai ouvir o barulho das patinhas, aquela coisa muito sorrateira. E ele também, ele e os amigos que de um certo modo os ajuda, né? Que são Alcides e o Duque, se portam dentro dessa cidade também de uma maneira muito sorrateira, de uma maneira muito acuada, como um rato perseguido ou pronto para invadir. Então, estes elementos todos se juntam para compor uma obra que é um mergulho na psique desse personagem, que é um personagem que é todo reificado, coisificado, até animalizado por essas questões do capitalismo, né, de empobrecimento, de miséria, dessa má distribuição de riquezas, na qual muitas riquezas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas e muitas passam dificuldades, né, precisam guerrear mesmo para sobreviver, para viver a vida dia a dia. Então, como isso afeta a subjetividade do personagem? Não tem como ter saúde mental, tá com a cabeça boa num cenário desse. É o que a gente percebe na figura do Nazianzeno. Mas ao mesmo tempo que tem essa questão psicológica, tem a questão da crítica social, numa cidade crescendo, numa cidade grande, da verdadeira modernidade se instaurando no mundo ocidental, né? Isso tá muito também em Baudelaire, em Walter Benjamin, que são discussões importantes pra gente entender melhor os ratos, que mostra como a cidade cresce, mas ela não cresce de uma maneira igualitária e justa para todos. Alguns têm muito, outros não têm nada e muitas vezes são simplesmente exterminados como uma praga urbana, que é, no caso, a figura dos ratos. E se você quer saber mais sobre os ratos de Dionélio Machado, conhecer mais profundamente todas as intertextualidades, os diálogos, os meandros da composição narrativa, acesse a Didocéia na plataforma Hotmart, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. A aula completa e inteira está disponível para você que queira aprender mais. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, até o próximo episódio.